Bom dia, Brasil! Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. O sarampo veio aí da Venezuela, mas o sarampo já chegou à Argentina, ao Chile, ao Equador, à Colômbia, está infestando toda a América do Sul. E para falar conosco sobre este assunto, vacinação do seu filhinho, eu estou com a doutora Lissandra Pinto, ela que é médica pediatra e vai conversar um pouquinho conosco. Bom dia, doutora. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os telespectadores. Falar sobre sarampo nessas circunstâncias, assim, na atualidade, é bem importante, porque a gente era considerado um país que era erradicado do sarampo, e nesse primeiro semestre já temos 517 casos confirmados no Brasil. Ao longo de todo o mundo, temos 128 casos suspeitos, em cerca de 8 mil casos confirmados, e no Brasil 517. E o que a gente observa? O retorno da doença, provavelmente, se deu pela não cobertura vacinal. O sarampo é uma doença que a gente pode prevenir a partir da vacina, e a não cobertura vacinal faz as crianças ficarem susceptíveis à infecção de sarampo. Normalmente a vacina contra o sarampo, ela é a partir de quantos meses, de que idade do bebê? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a primeira dose aos 12 meses e o reforço com 15 meses. O que acontece agora? Com esses casos de sarampo que estão sendo confirmados, a vacina vai ter algumas modificações em relação ao tempo. Crianças de 6 meses a 12 meses que tiverem contato com algum caso suspeito precisam ser vacinadas, e as crianças que já têm a vacina precisam tomar um reforço. Então, dia 18 de agosto, vai ter uma campanha vacinal contra o sarampo, e é importante que todas as mães levem seu filho aos postos de saúde para serem vacinados, inclusive as crianças que já são vacinadas. Como a doença está tendo um retorno no nosso país, a gente precisa fazer um bloqueio vacinal, então é importante lembrar que todas as crianças que são vacinadas, mesmo que tenham as 2 doses, compareçam no dia 18, que é a campanha nacional, para tomar a vacina. Lembrar que os sintomas de sarampo febre, manchas no corpo, conjuntivite, tosse e espirros. Um outro fato também é que nós temos, além do sarampo, nós temos aí pólio, meningite e o HPV. Eu acredito que a cobertura vacinal ela foi muito pequena. O que é que a senhora sugere para a população, para os pais, com relação a essas outras vacinas? As doenças que são cobertas pela vacina, difteria, coqueluche, a pólio, a meningite, a tuberculose, a rotavírus, o HPV, que é uma vacina pelo calendário vacinal, é uma vacina mais nova. Todas essas doenças podem ser evitadas se a criança tem todo o calendário vacinal completo. Então, a partir do momento que você faz todo o acompanhamento da sua criança, o pediatra vai dizendo, atualizando a mãe em relação à idade e as vacinas que precisam ser tomadas. Então, se a gente conseguir uma cobertura vacinal próxima de 100% das nossas crianças, a probabilidade dessas crianças desenvolverem a doença é muito pequena. A maioria das vacinas você encontra gratuito nos postos, então não tem necessidade de a gente ter tanta criança doente por doenças que podem ser preveníveis com a vacina. Ok, doutora. Muito obrigado à senhora. Obrigada também, Ivan. Bom dia. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar.
A falta de confiança da população brasileira nos partidos políticos e nos políticos chega a ser um absurdo. Eu estou com a professora Liana Cirne, ela que é também militante do PT, professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, e vai conversar conosco sobre essa questão aí da Marília Reis. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Ivan. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui na TV Tribuna. Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado à senhora pela presença. Eu queria saber da senhora, a Marília Reis, o que está acontecendo? Vai ser candidata? O PT vai fazer um acordo a nível nacional e vai esquecer os de baixo mais uma vez? Essa é uma pergunta muito importante e todo mundo tem feito essa pergunta, Ivan. O PT é um partido que tem várias instâncias partidárias cujas atribuições estão previstas no nosso estatuto. No dia 1º de agosto, a Executiva Nacional resolveu um acordo com o PSB, um acordo, a nosso ver, de perde-perde, de neutralidade do PSB, não é nem mesmo de apoio ao ex-presidente Lula. Um acordo de neutralidade do PSB, tão somente para fins de isolar o pré-candidato Ciro. E pagando o preço da retirada da candidatura de Marília Reis ao governo do estado de Pernambuco, que nós temos acompanhado as pesquisas. Ela é a candidata que sai vencedora no segundo turno em todos os cenários, ou seja, ela vence de Armando Monteiro e ela vence de Paulo Câmara. E ela chega no segundo turno em qualquer situação, de acordo com todas as pesquisas que foram publicadas. Inclusive, constrói também uma bancada de deputados federais e estaduais. Né? Constrói uma bela bancada de deputados federais e estaduais, e justamente porque é um voto militante, é um voto de garra. Depois de um contexto de golpe, em que as pessoas perderam a esperança, inclusive nos partidos, como você estava dizendo. A questão é que a Executiva Nacional não é a última instância a deliberar sobre isso. O encontro de tática eleitoral é quem define a chapa, já foi interposto o recurso para a direção nacional e nós temos a expectativa de que a Marília vai sim ser a nossa candidata a governadora. Isso é muito importante, porque isso implica uma oxigenação do partido, uma revigoração da militância, um empoderamento da militância, como eu gosto de falar. Então, nesse momento, a militância força a cúpula partidária a se reaproximar da sua base e não entrar em conflito com a base. E isso é muito importante. Então, o que está em jogo, na verdade, nem é a candidatura de Marília. O que está em jogo é qual é o Partido dos Trabalhadores que nós queremos. Um partido em que a cúpula isolada toma decisões muitas vezes prejudiciais para o próprio partido, ou um partido oxigenado, revigorado, com uma militância fortalecida. Eu acho que é isso que está em jogo. Ok. Liana, hoje é o dia decisivo, né? Exato. Você acredita que há chances da Marília Reis ser candidata? Se depender do povo pernambucano, não só a Marília Reis será a candidata, como será também a nossa governadora. Ok, vamos esperar, mais tarde a gente já tem um resultado, né? Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, bom dia. O Brasil é um país de modismo e é muito bom você se precaver desse tipo de coisa e dessas picaretagens. Eu convidei a Edjane Quirino, ela é esteticista, tem mais de 10 mil procedimentos de criolipólise
e cursos na Alemanha, e vai conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto. Bom dia, Edjane, tudo bem? Bom dia, Ivan, tudo bem? Então, Ivan, nós temos a criolipólise que pode ser realizado com total segurança, não é nada invasivo, né? Que no caso desse procedimento que chegou a moça aí a óbito, né? É um procedimento invasivo, a introdução de substâncias que é proibido e que na maioria das vezes as pessoas elas costumam se render pela proposta de um corpo saudável, um corpo bonito, colocando em risco a sua própria vida. Então, hoje em dia, tem profissionais capacitados que vai fazer o seu procedimento sem precisar ter corte, nem cirurgias, e vai ter um resultado de 40% de redução da gordura. No caso dessa moça, ela teve a infelicidade de fazer a introdução do hidrogel, que é proibidíssimo no corpo humano, é para ser utilizado industrialmente. Então, o que é que a gente recomenda-se? Procure profissionais que são especialistas nas áreas, por exemplo, cirurgião plástico, cirurgia plástica. Eu não sei qual era a habilidade desse Dr. o Dr. Bumbum, qual era a formação, mas o mais importante que além de procurar o profissional da área, procurar as especializações em que eles atuam. É importantíssimo para a segurança do paciente e também de um bom resultado. Isso minimiza os óbitos, obviamente, e também não marginaliza tanto a categoria que nós trabalhamos tanto para adquirir o nosso direito, né? Onde houve a regulamentação recentemente dos esteticistas no Brasil. E outra coisa também que é muito importante é você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e verificar quais são os profissionais qualificados para esse tipo de procedimento, né? Agora, voltando à criolipólise, é um procedimento, é um maquinário que ele suga o excesso de gordura, né? Ela faz a sucção, congela aquele tecido ali, vai haver apoptose, a gordurinha vai morrer, vai entrar no estado sólido, depois ela vai passar pelo estado líquido. Somente isso. Obviamente, a segurança está no uso da manta com Anvisa e Metro. Isso é importantíssimo, ser usada, descartada, nunca reaproveitada. E a máquina precisa também ter os selos de garantias que vai poder dizer que a gente, não só o profissional, trabalha com responsabilidade, né, com a vida das pessoas, e também o sucesso, que é maravilhoso, gente. Ok, Edjane, eu agradeço a você, muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado a vocês e um bom domingo. Assembleia Geral do Simpério, Teatro Boa Vista, dia 7 de agosto, a partir das 8 horas da manhã. Compareça. Na sala de aula é que se forma o cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Estamos de volta e eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Metroviários, o Getúlio Basílio, e ele vai nos falar sobre um movimento grande que está eclodindo em todo o país, que é o Dia do Basta. Bom dia, Getúlio Basílio, tudo bom? Tudo bom, Ivan, bom dia. Eu estou lhe chamando de Getúlio Basílio, mas eu tenho o costume de lhe chamar de Basílio, né? Chamar Basílio, não tem problema não. Basílio, o que é o Dia do Basta? Pois não, Ivan, o Dia do Basta é um movimento que está sendo chamado pelas centrais sindicais, CUT, CTB, Nova Central, todas as centrais sindicais, e elas visam um dia de paralisações e protestos contra o desemprego, a reforma previdenciária, em defesa do emprego público, principalmente, em defesa da aposentadoria. É uma série de ações que vão ocorrer no próximo dia 10 de agosto, sexta-feira próxima, e visa dar um basta realmente nessa situação calamitosa em que vivenciamos atualmente no Brasil. Ainda tem a questão do aumento desenfreado dos combustíveis, notadamente
gasolina, óleo diesel e o próprio gás de cozinha, então as E o centrais custo de vida é sindicais- elevadíssimo, né? Tudo Exatamente. sobe todo dia. As centrais sindicais buscam, através desse dia do basta, dar um freio contra esse descalabro, desse aumento desenfreado do desemprego, aumento desenfreado dos índices de reajuste de combustíveis, gás de cozinha, e em defesa da classe trabalhadora, contra as ações da má gestão desse governo golpista. Os tempos estão difíceis, conversas impossíveis, pássaros no chão do salão. Em poucos anos, a Academia Recife tem ajudado a mudar a vida de muita gente, como o Roberto, a Elisete, o Rafael e a Su. A Academia Recife me ajudou a conquistar os meus objetivos. E o melhor, é tudo de graça e os equipamentos são novinhos. Eu amo a Academia Recife. Praticar atividades físicas é se prevenir e cuidar da saúde. Academia Recife, de qualidade, do lado de casa e o melhor, de graça. Prefeitura do Recife, capital da criatividade.